Bom dia, paz esteja convosco. Voltei, mas voltei para ensinar a palavra de Deus para todo aquele que tem o desejo, a vontade no seu coração de aprender mais de Deus. O pão diário serve para isso, todos os dias alimentar o nosso espírito, trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero falar de um tema que é um atributo assim que é valorizado por todos nós, a liberdade. Hoje eu quero falar da liberdade, e a liberdade é um dos valores que mais é algo mais que o ser humano aprecia. O ser humano ele tem apreciação pela sua liberdade. E para nós alcançarmos a liberdade, amado, já houve muitas guerras, já houve um derramamento de sangue, já houve muita manifestação e foram travadas guerras terríveis para que hoje nós possamos ser livres e ter liberdade. Mas a verdadeira liberdade, ela só pode vir através de um derramamento de sangue, que foi o sangue de Jesus, o sacrifício feito por Ele para nos dar liberdade, para que não haja condenação, para que nenhuma corrente venha nos prender e para que nenhuma algema nos aprisione e nenhuma cela. Nenhuma corrente é capaz de resistir o poder da liberdade do Salvador. Então, amado, hoje nós queremos falar um pouquinho dessa palavra liberdade. A palavra liberdade que somente vem através do Filho de Deus, para que nós possamos ser verdadeiramente livres. E nós precisamos ter o quê? Liberdade, sermos livres para que possamos, só dessa forma, ter a verdadeira liberdade que vem de Cristo Jesus. E a liberdade, amado, ela vem somente através de Cristo, para que nós possamos ser livres da escravidão, mas da escravidão espiritual. Eu não estou falando que você está algemado, que você está acorrentado, que você está dentro de uma cadeia. Mas eu estou falando hoje, e a liberdade que o Senhor quer trazer para mim e para ti hoje, se chama liberdade espiritual. Uma liberdade que somente o Filho de Deus nos dá, para que nós possamos assim viver uma vida em abundância, em liberdade, como Ele quer nos dar. Porque lá em João 10:10 a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio e mandou seu Filho para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, amado, a liberdade é algo que eu e você priorizamos. Ninguém gosta de estar aprisionado. Ninguém gosta de estar preso. Eu acredito que a vida de uma pessoa presa não deve ser boa, porque ela perde a sua liberdade. E Deus hoje Ele quer dar liberdade espiritual. Quantos se encontram algemados, aprisionados, presos, cativos na mão do diabo? E olha o que a palavra de Deus, hoje eu quero deixar como um versículo desse pão diário, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36, diz assim: Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: Se permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos livres? Eles questionam a Deus, porque eles se achavam, por ser descendentes de Abraão, que eles não estavam escravizados. Mas a escravidão que o Senhor está falando, e olha que Jesus responde: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo tem lugar permanente na família. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanente, ele para sempre. Portanto, o filho libertou, você verdadeiramente será livre. Então, amado, nós só podemos ser livres através do nome do Senhor Jesus. Aqui esse povo, eles estão dizendo que eles não são escravos e que eles são descendentes de Abraão, que jamais foram escravos. E Jesus lhe responde: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E a palavra de Deus nos ensina hoje como nos libertar, como você pode e como nós podemos nos livrar dos cativeiros, das algemas que têm nos aprisionado espiritualmente. Você tem que admitir a verdade. Você tem que falar a verdade. Observe que aqui os fariseus, eles retrucaram com o próprio Jesus, dizendo que eles eram descendentes de Abraão, que eles não eram escravos de nada. E Jesus vai e responde que aqueles que
pecam, aqueles que estão em pecado, eles são escravos do pecado. Você tem que admitir que você tem um pecado, você tem que admitir que você é escravo de algo. Em João, Jesus, ele desafiou os fariseus. Ele desafiou os fariseus sobre a sua escravidão. E eles alegaram que nunca haviam sido escravo de ninguém, apesar de estarem sendo escravizados pelo Egito, pela Assíria, pela Babilônia, e eles estavam atualmente no domínio de Roma. Ou seja, eles eram totalmente escravos e eles estavam ali negando que não era escravo. Então, o primeiro passo para que Jesus venha me ajudar a me libertar é que eu venha reconhecer a verdade. Reconhecer que somos escravos de algo, de alguma coisa. Como os fariseus, as pessoas não querem confessar que são escravos do pecado. Nós não queremos confessar que somos escravos do pecado, assim como os fariseus fizeram também. Nós não queremos admitir que erramos, que falhamos, que pecamos, mas você deve entender a natureza da escravidão, para que só assim você venha a ser livre de toda a condenação, de todo o jugo. Porque a palavra que nós lemos em João 8:34 diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, amado, todos nós pecamos, nós somos escravos. A escravidão muitas vezes vem pelo engano e às vezes a escravidão ela vem por algo que nos aprisiona e nós somos apenas seres físicos e somos também emocionais, nós também somos espirituais e que nós possamos ser livres dentro do nosso interior, na nossa alma, para que nós possamos verdadeiramente nos sentir livres. Somente Cristo pode nos libertar da prisão espiritual que é na nossa alma. Quantos de nós não estamos presos dentro de uma cadeia, mas nós estamos aprisionados a sentimentos, a falta de perdão, a um relacionamento que não é saudável, a um vício, a uma escravidão, a fama, ao trabalho. Estamos escravos de algo que nos degrada, de outras coisas também. Quantos de nós estamos escravos de coisas que a gente nem percebe mais? Porque a escravidão espiritual, ela vem como algo que a gente nem perceba. E às vezes isso faz a gente estar sendo escravo de uma situação. Você deve entender o processo. A escravidão ela começa por um desejo por algo que parece inocente ou até mesmo inofensível. É assim que a escravidão começa, pelo um desejo. Você começa a pecar de forma ignorante, de forma ignorada, porque a ignorância da nossa consciência faz com que aquele pecado pareça bom, pareça que seja uma necessidade para nós. E quando nós percebemos, e nem percebemos muitas vezes, já estamos envolvidos numa escravidão depois de um certo tempo, que a nossa consciência torna-se cauterizada por aquele pecado e que a gente começa a fazer de uma forma tão natural que acha que nós somos escravos. Quantas pessoas começaram, eu vou fumar um cigarrinho só, não consegue, fuma um, fuma dois, fuma três, quando ela vê, ela está fumando uma carteira por dia e ela está escrava do cigarro, mas a consciência, a ignorância da consciência dela não permite ela ver que ela está escrava da bebida, que ela está escrava do alcoolismo, que ela está escrava do vício, que ela está escrava da pornografia, que ela está escrava do relacionamento tóxico. Então, amado, a escravidão ela vem como um desejo e nós precisamos reconhecer. Não fazer como os fariseus fizeram, mas reconhecer sim que somos pecadores. Nós temos que admitir que pecamos e que muitas vezes somos dominados, pelo pecado, em obedecer esse pecado, satisfazer o desejo da nossa vontade do que ouvir aquilo que Deus está dizendo para nós nessa manhã, que nós precisamos ser livres. E você tem que admitir que você tem um problema espiritual. Você tem que admitir que você precisa ser liberto em alguma área da sua vida. E se não está disposto a admitir o seu problema espiritual, nunca vai encontrar liberdade. Nós nunca seremos libertos se nós não reconhecermos diante de Deus que somos falhos, que somos pecadores, pecadoras, que erramos, que falhamos, que somos pessoas
que temos sentimento e que nós somos pessoas que somos envolvidas muitas vezes pela falta da consciência espiritual na nossa vida, somos envolvidos pelo pecado. Nós precisamos admitir, amado, sem admitir, jamais nós seremos livres, libertos desse pecado. E nós precisamos certificar que atitudes que nos levam a viver um cativeiro de escravidão. Nós precisamos buscar a nossa liberdade diariamente, porque para isso o Filho do Homem já se manifestou, para que nós venhamos ser livres. Você deve fazer uma escolha de ser livre ou de você continuar aprisionado nessas cadeias e sendo se destruindo a si mesma, porque as cadeias espirituais nós não conseguimos ver, por isso nós continuamos na ignorância da falta de liberdade, porque só Jesus, amado, pode nos libertar, só Jesus através do seu sangue pode trazer essa liberdade que eu e você estamos precisando, para que se quebre as algemas, para que se quebre as correntes, para que teto de bronze se abra, para que as nossas cadeias sejam rompidas. Nós precisamos admitir e fazer uma escolha e confessar que nós precisamos ser libertos. Você tem que acreditar que Deus ele pode libertar você. Se você acreditar que Jesus ele redimiu você dos seus pecados e que você tem fé para receber a liberdade através do Espírito Santo, é com você mesmo que Deus está falando hoje. Ele está falando com você. Chega de uma vida de dor, de prisão, de sofrimento. Chega de ser escravo de Satanás, do vício, da bebida, do alcoolismo, das drogas, da prostituição. Seja qual for, amado, o teu pecado, a tua prisão, Jesus ele se manifestou para que você seja livre. Jesus derramou seu sangue para que você tenha liberdade. Amado, você precisa de uma orientação e apenas certifique-se de que o conselho certo vem de Cristo Jesus, para que você possa confiar nele, para que você possa hoje ter a liberdade. Sabe por quê? Jesus é o grande libertador e ele quer te dar essa liberdade, a liberdade da alegria, da vida em abundância, de não permanecer sendo escravo, mas sendo livre, porque a palavra de Deus, conhecer a verdade vos libertará. E quando nós somos livres, que Deus nos libertou através do sangue do seu Filho amado, ele diz para nós que nós somos livres da perdição eterna. Nós somos libertos, canta, da perdição eterna. Isso está em Romanos 8, versículo 1. Ele nos livra da perdição eterna, ele nos livra da maldição da lei. Isso está em Gálatas 3:13, ele nos livra do jugo do pecado. Quando nós somos livres, que nós já temos a liberdade, ele nos julga ele nos livra do julgamento do pecado. Você pode ter isso e ver isso na palavra de Deus. Ele nos julga assim, do pavor da morte e do próprio Satanás. Ele nos dá a liberdade para que a gente possa viver o nosso próprio eu, livre de toda a condenação, livre de todo julgo, livre de toda a prisão, livre de tudo aquilo que nos aprisionou do passado, daquilo que até hoje talvez te traga amarras, que te prenda em laços. Quantas pessoas vivem presas no passado pelo sofrimento de dor, pelo sofrimento de angústia, pela uma mágoa, pela uma falta de perdão, pela uma falta de compreensão. Ei, canta, Deus está falando contigo, você não pediu para a resposta de Deus? Sabe por que muitas coisas têm dado errado? Sabe por que muitas coisas têm dado atrapalhado na tua vida? Porque falta você se perdoar, falta você se livrar dessas algemas, dessa prisão, do pecado, da falta de perdão, de coisas que aconteceram na tua vida no passado, que te aprisionam até hoje. Jesus está falando com você hoje, te liberta. Jesus veio para te libertar, e quando a gente conhece a verdade, nós somos livres, amado. Nós somos livres da condenação, nós somos livres do jugo, nós somos livres do sofrimento, nós somos livres da dor, nós somos livres do abuso, nós somos livres. Deus está dizendo para você hoje que Jesus se manifestou e derramou seu sangue para você ter liberdade, para você ser livre, para viver uma vida em abundância. Deus está hoje querendo quebrar algemas, correntes, elos, flagelos, maldição hereditária na tua vida que tem te aprisionado, que tem te mantido cativo e tem te mantido preso, e você não consegue ter a liberdade de viver o que Deus tem para a tua vida, amado. A liberdade é um atributo que nós mais valorizamos, e não é porque o ser humano está preso dentro de uma cadeia. Eu não estou falando dessa cadeia onde uma pessoa cometeu um crime, uma infração e está preso num desses presídios. Não, eu estou falando de você estar na sua casa e de você ter corrente, de você ter algemas, de você
você está em prisões do passado, Satanás te acusando, Satanás te condenando. Ei, Jesus já te libertou. E se você está em Cristo, você é nova criatura. Eis que tudo velho se fez novo. Não deixa Satanás te condenar, não deixa Satanás te julgar, não deixa Satanás te botar em prisões, não deixa Satanás te manter cativo no jugo da condenação. Jesus está falando contigo mesmo hoje e vai falar com pessoas que vão ouvir depois, pessoas que estão amarradas, aprisionadas numa dor, no sofrimento do passado, ou uma falta de perdão, uma falta de compreensão na atualidade. É comigo e com você que Jesus está falando, para que nós venhamos ser livres, porque ele diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. É nos libertar de toda a condenação, de todo o mal, de todo o jugo, de toda a prisão, de todo o elo, de todo o flagelo, de toda a corrente. Deus veio quebrar algemas hoje, Deus veio romper na tua vida e te dar algo novo nessa manhã, sabe? Deus veio falar com você para mudar a tua vida. Deus, ele mandou o seu filho para derramar o seu sangue, para verdadeiramente eu e você para que eu e você verdadeiramente sejamos livres de toda a condenação, de todo o jugo do diabo sobre a nossa vida. Ei, Jesus quer falar contigo hoje. Jesus, ele está dizendo para você: assuma, admita que você precisa ser livre, admita que tem áreas da nossa vida, ele canta. Assim, Deus está falando comigo também. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos ser libertos. Tem áreas da nossa vida que hoje nós precisamos abrir algemas, desfazer laço, abrir cadeado, para que só assim a gente possa viver o que é bom, que é perfeito, que é agradável diante de Deus. Deus está te dando resposta hoje. Deus está falando contigo hoje. Ele veio para te dar liberdade. Ele veio para tirar dessa prisão. Ele veio para quebrar hoje essas algemas, correntes espirituais que tem te aprisionado. Ei, Deus está falando contigo, amado. Mas admita que tem áreas da sua vida que você precisa hoje ter liberdade. Nós precisamos hoje dizer: Senhor, me liberta de todo jugo, de toda condenação, de toda a fúria de Satanás. Porque para isso, Jesus, tu te manifestou. O teu Espírito Santo está em nós. E quem está em Cristo, a liberdade. O Senhor está falando isso para você hoje nessa manhã. Então, amado, que você possa tomar posse dessa palavra. Para você que entrou agora, assista desde o começo. Nós estamos falando hoje de liberdade, de ser livre, de não ter condenação, de não ter jugo, de não ter prisões, de não ter elos, não ter corrente, não há ferrolho e nem portas que possam aprisionar aqueles que estão cheios da presença de Deus. Deus está entrando hoje na tua casa com liberdade. Deus está entrando hoje dentro do teu lar para quebrar algemas, maldições hereditárias. Pessoas que precisam admitir que vivem em pecado e que precisam confessar o seu pecado. E o pecado, amada, ele precisa ser confessado para que haja liberdade. E o pecado muitas vezes nos aprisiona num pensamento, numa fala, num agir, nos aprisiona em situações e que tem que ter mudança na nossa vida. Porque, amado, sem a transformação que vem através da presença do sangue de Jesus na tua vida, você continua preso, você continua cativo, você continua escravo de Satanás. Não seja esse fariseu que Jesus falava com eles e eles disseram que eles eram livres e que nunca foram aprisionados e que nunca foram escravos. E Jesus fala com ele que aquele que peca, esse é escravo do pecado. E eles estavam sendo escravos pela Síria, pela Babilônia, e eles estavam agora escravizados pela Roma. Quantos de nós, amados, estamos dentro da casa de Deus e estamos como esses fariseus, demonstrando que estamos vivendo uma vida, mas tem áreas da nossa vida que Deus precisa quebrar, algemas que precisa nos libertar hoje. Eu quero te dizer hoje, não seja um fariseu. Jesus te chamou para te dar liberdade, para quebrar prisões, para romper elos da tua vida hoje e dizer: verdadeiramente tu és livre de toda a condenação, de todo jugo, de toda a prisão do diabo hoje dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu lar. E que cada dia nós venhamos ser libertos pela presença do Senhor. Eu reconheço que eu preciso de áreas da minha vida que eu preciso ser liberta. Admitir que nós precisamos ser libertos para que só assim as algemas se quebrem e se rompam. Em nome de Jesus. Amado, assista essa palavra desde o início. Deus falou hoje poderosamente conosco e que nós precisamos ser livres, libertos. Para isso o Filho do Homem se manifestou, para que você hoje venha ter a liberdade, para que você hoje venha ser livre de toda a condenação, de todo o jugo de Satanás. Porque se você tem Jesus, você foi
lavado, remido pelo sangue dele, e para isso o Filho do Homem se manifestou, para que Satanás não venha te acusar nem te condenar, mas para isso eu e você precisamos admitir que somos pecadores e que nós precisamos da liberdade que só o sangue de Jesus pode nos dar. Que esse pão diário, amado, possa te ajudar. Você não pediu, Deus fala comigo? Pois é, ele está falando com você. Sabe por que tem áreas da tua vida que não deu certo, não estou dando certo e ainda nada aconteceu? Por quê? Porque nós precisamos ser livres, nós precisamos ser libertos, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, para que Jesus possa nos lavar com seu sangue e nos purificar e nos redimir de todos os nossos pecados, para que a gente possa viver a liberdade em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra, para isso eu preciso conhecer a verdade. Por isso a palavra de Deus diz: conhecer a verdade vos libertará. Não seja esse fariseu que Jesus está falando com eles e eles estão retrucando Jesus, dizendo que eles jamais foram escravos de nada. Foi necessário Jesus dizer: aquele que peca é escravo do pecado. E nós pecamos, amado, nós pecamos todos os dias, porque nós pecamos em gesto, pensamento, atitudes, até nas nossas ações. E a palavra de Deus diz: se você não pecou hoje, você é mentiroso. Então, amado, que nós possamos admitir, para que nós possamos ser livres, libertos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos orar. E assista desde o começo, compartilhe nos grupos, para que outras pessoas sejam alcançadas através dessa oração que nós vamos fazer agora, que é a oração de quebra de maldições, para que a liberdade chegue no nosso lar, para que a nossa mente, canta, venha a ser renovada, para que a gente possa viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável de Deus, para que as prisões do inferno se quebrem. Amado, às vezes nós estamos presos em pequenas coisas, nós estamos aprisionados, escravos de Satanás em detalhes, numa falta de perdão, num pensamento contrário. E Deus, ele quer trabalhar hoje isso na minha vida, na tua vida. Entenda isso hoje. Você quer liberdade de viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, viver o melhor de Deus? Deixa ele renovar a tua mente. Pede para ele tirar toda a cauterização do diabo, porque o diabo, amado, ele tem um poder tão grande que ele cauteriza aquilo que é errado na nossa mente e a gente está achando ainda que é certo. E a gente ainda está achando e usando a palavra de Deus para nos defender. E Deus está falando contigo hoje, está falando comigo hoje. Vamos quebrar toda a cauterização do diabo na nossa mente, daquilo que temos feito que desagrada a Deus, daquilo que temos feito que tem nos aprisionado e nos escravizado ao diabo. Seja um pensamento, seja um gesto, seja uma atitude, uma falta de perdão, ou a escravidão do vício, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do palavrão. Tem muita gente que ainda chama palavrão, e Deus hoje está te dizendo: todas as algemas, todas elas sejam quebradas, para que só assim nós possamos ser livre, amado, de toda a condenação, de todo o jugo do pecado. E sabe o que vai nos fazer livre? É confessarmos a Deus, admitirmos que pecamos, que erramos e que somos falhos e que queremos mudança, que queremos mudar. Nós precisamos dobrar o nosso dia e dizer: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu não mudei nisso, eu preciso mudar nisso, me liberta disso, quebra minhas algemas nisso. Pai, o meu pensamento às vezes é maldoso, porque a palavra de Deus diz que o bem que eu devia fazer eu não faço, mas o mal que não era para mim fazer eu faço, não é isso que ele fala? Então, amado, às vezes a gente nem faz o mal, mas a gente pensa em fazer. Às vezes a gente cria raiva de pessoas pelo um pensamento e por uma palavra. Deus veio hoje para quebrar algemas, para que tu possa viver perfeitamente diante daquilo que Deus tem para tua vida. Não viva uma vida de aparência, dizendo que você vive bem e que você está bem, sendo que tem áreas da tua vida que está algemada, acorrentada. Vamos nos libertar hoje, vamos quebrar essas algemas hoje, para que a gente possa viver verdadeiramente o que Cristo nos chamou para viver. Que tem áreas da nossa vida que precisam hoje de libertação. Que tem áreas da nossa vida que hoje nós precisamos de tratamento e de mudança espiritual, para que Ele possa trazer o que é novo para a nossa vida. E que a gente possa cantar: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Que a gente possa hoje viver algo novo de Deus. Não com condenação, não com prisões, não com elos, não com corrente. A liberdade, amado, é algo que o ser humano mais aprecia. Eu tenho certeza que se você estivesse dentro de uma cela, de uma prisão, você queria estar livre. Ei, tem áreas da tua vida que estão assim. Deus está falando com você hoje, Ele precisa libertar, amém? Mas vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nesse momento nós entramos na tua presença e te pedimos, Deus, que esse homem, a Cláudia, a Ana Regina, Pai, alcança a vida do irmão Otávio, meu Pai, da Lili, Pai, da Cleide, das minhas irmãs, dessas pessoas, Pai, que estão online, a Cláudia, Albuquerque, Pai, vai botando seu nome aí para me orar por você.
Porque só tá aparecendo aqui pra mim a Ana e a Cláudia. Mas vai botando o seu nome aí, para que eu quero orar por você que tá online agora, para que Deus venha quebrar essa maldição. Eu vou começar a oração de novo, mas o Senhor mandou eu liberar uma palavra profética na vida de quem tá nesse exato momento online. Mas aqui só tô vendo a Ana Regina, a Cláudia Buquerque, a Cleia. Se você tá online, diga eu recebo em nome de Jesus. E declare nessa live, digite: verdadeiramente serei livre. Verdadeiramente sou livre. A Lidiane Santos. Amém? Deus poderoso, eu reinicio essa oração pela vida da Lidiane, pela vida da Cleide, pela vida, Senhor, da Ana Regina, do irmão Otávio, da Liliane, da Cleia, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, nós oramos agora para que as cadeias se quebrem, os elos se quebrem, que a porta de bronze se rompa, que os cadeados e os ferrolhos, Senhor, se rompa agora. Eu te apresento a vida do Robson, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toda a prisão, toda a condenação do diabo, toda arma, Pai, toda arma forjada, toda cadeado, toda algema, toda corrente, todo laço, vai desfazendo agora, vai quebrando, desfazendo na vida desse homem, dessa mulher, Pai, da irmã Edir, em nome de Jesus, Pai, nos liberta nessa manhã, toda a prisão de Satanás, todo o jugo do diabo, toda a condenação, Pai, a tua palavra diz que para isso o teu filho se manifestou, para que nós sejamos livres, Pai, para que nós venhamos ter a liberdade, Pai, em nome de Jesus, toda a escravidão, toda a decadência de Satanás contra a nossa vida, Pai, pelo teu poder, pela tua autoridade, pelo teu poder libertador nesta manhã, pelo poder do Filho de Deus, que as algemas se quebrem, que elas se rompam, que laços se desfaça, que toda armadilha, toda artimanha, todo armadinho, todo projeto de Satanás contra a tua vida, toda prisão, todo elo, todo flagelo, toda corrente, veja ser quebrada nessa manhã. Espírito Santo de Deus, traz a liberdade, porque nós andaremos livre e verdadeiramente seremos libertos pela tua presença, pela tua palavra, pela liberdade que foi conquistada pelo teu sangue, e que o Senhor nesta manhã venha quebrar todo o jugo, toda a condenação, Pai, tudo aquilo que nos submete ao jugo do diabo, da escravidão, vai quebrando agora, vai desfazendo agora na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, traz eles para a liberdade, usa, Senhor, da liberdade, Pai, que toda prisão, Pai, tudo aquilo que ocasiona a vontade da carne nessa manhã, que venha contra a tua vontade, seja desfeito, quebra laço, desfaz, Senhor, o jugo, quebra o arco, despedaça a lança, queima, Senhor, os carros de fogo, traz, portanto, a liberdade, porque, Senhor, teu filho se manifestou para que nós sejamos livres, Pai, e quando ele derramou seu sangue naquela cruz ali, foi para nos dar liberdade, e nós confiamos em Deus, nós temos a fé que hoje, Senhor, áreas da nossa vida estão sendo libertas, áreas das nossas vidas estão sendo tocadas pelo teu Espírito. Deus vai começar a quebrar algemas, Deus vai começar a quebrar corrente aí dentro do teu lado, da tua casa, Deus vai começar a fazer movimento involuntário, aonde tiver algemas agora quebra, aonde tiver corrente agora tira, aonde tiver prisão agora tira, toda maldição hereditária tira, tudo aquilo que Satanás projetou, arquitetou, em nome de Jesus, que venha a liberdade nessa manhã, e que toda possessão demoníaca dentro dessa casa, eu dou uma ordem, seja em pensamento, gesto, atitude, Deus liberta essa mente hoje, tem mentes cativas nessa manhã, que precisam ser libertas, Deus vai quebrando prisões na mente, vai libertando agora em áreas da vida, mas quebra todo o jugo de Satanás, toda a condenação dele, em nome de Jesus, que a liberdade venha, porque para isso se manifestou o Filho do Homem, para que verdadeiramente sejamos livres, e que a verdade seja parte da tua vida, que você conheça a verdade que liberta, que a palavra de Deus hoje possa ser um desejo, algo que deseja o teu coração, para que você venha ler, porque a palavra diz que a verdade, conhecer a verdade nos liberta. Pai amado, que a tua palavra hoje, que é a verdade, a tua palavra que liberta, que sara, que cura, ela hoje, ela possa tocar nesse homem, nessa mulher, e que todo o jugo, toda a condenação do diabo, toda a prisão, toda a cadeia, toda a corrente, todo o elo, todo o flagelo, toda a maldição hereditária, toda a palavra contrária,
todo espírito de inveja, contenda, divisão, separação, briga hoje, saia desse lado dessa casa, liberta essa família, Pai, em nome de Jesus. Declara nessa live que as algemas se quebrem e que as algemas se quebrem em nome de Jesus, amado. Tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe, que a graça e o poder de Deus esteja sobre a tua vida. Para você que entrou agora, assista desde o início, para que você entenda a nossa libertação, para que você entenda aquilo que Deus preparou para mim e para você. Que a graça do Pai, do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja hoje contigo e todo sempre. Que Deus te abençoe. Tenha um dia de paz. Sinta-se leve, porque Deus tirou jugo, Deus tirou correntes, Deus tirou algemas, Deus libertou, Deus bradou dentro da tua casa, Deus quebrou as algemas das prisões. Que Deus alcance vidas nessa manhã. Que a bênção de Deus seja no teu lar e que você tome posse. E se tem alguém dentro da tua casa que precisa de uma libertação, você não tem óleo ungido, unge um óleo aí de corporal, em nome de Jesus, unge esse óleo, em nome de Jesus, diga: Senhor, eu estou consagrando e ungindo esse óleo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para quebra de maldição. E sem que essa pessoa perceba, vai lá e unge essa pessoa, e no teu pensamento, você está dizendo: eu estou quebrando, eu estou repreendendo todo o pensamento, toda algema, toda a prisão de Satanás, porque Jesus já se manifestou. E aí você vai no pensamento, abraça, essa pessoa está livre, essa pessoa não tem julgo, não tem condenação. Eu estou repreendendo hoje toda a prisão de Satanás na vida dela. Que Deus te abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã no Pão Diário, se Deus nos permitir. Amanhã o Pão Diário é por volta de 7h30, terça-feira 7h30, quarta-feira 6 horas da manhã, ou até 6h15 eu estou entrando, quinta-feira 7h30 e sexta-feira 6 horas. Ou seja, o único dia que é mais cedo o Pão Diário é quarta e sexta, porque eu tenho culto 7 da manhã. Mas nós estamos todos os dias aqui, amado, orando e aprendendo o mar de Deus. E o que nos liberta é a palavra de Deus. E o que gera fé em nós é a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que essa fé ela possa ser gerada no teu coração todos os dias. Ainda que nós entramos aqui meia hora, 20 minutos, que você aprenda o Pão Diário pela manhã, isso vai fazer a diferença na tua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe, convide outras pessoas. Amanhã nós vamos ter Pão Diário. Todos os dias Deus tem trago uma palavra para nossa vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Coraçãozinho para vocês também. Deixa aí. Eu sou livre. Declara isso nessa live. Eu vou te dar um minuto para você digitar isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre para adorar. Você é livre para glorificar. Você é livre de toda condenação do diabo, todo jugo, todo pensamento. Deus te abençoe. Fique com Deus. Declara isso. Coraçãozinho para você também. Deus abençoe.